Em nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, irmãos. Glória a Jesus. Livro de Mateus, capítulo 4. Você já não fala, Capítulo 4 de Mateus, em nome do Senhor. Aleluia. Todos acharam aí, irmãos? Amém. 4. Mateus 4. Glória a Jesus. Vamos ver. Deus seja louvado, aleluia. Vamos ver as duas versões aqui. Que está registrado aqui no livro. É uma passagem. Me dá mais som lá, irmão. Em nome do Senhor, deixa isso aqui. Por favor. Tira o outro que não está funcionando. Tira. Vamos. Pode tirar o som desse. Glória a Deus. Qualquer coisa Aleluia. troca, coloca da guita e já é. Deixa eu pegar outra versão. Duas versões. A King James e Thompson. Para nós entendermos mais, aleluia, prontamente. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Versículo número 1. Versículo 1 diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vou ler de novo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É o versículo 2. Mas o versículo 1 diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo
e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, ou a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor Meu Deus. Vem comigo, irmãos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Sente-se, Glória a irmão. Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Nós vamos tomar esse momento por consequência de nós termos tido problema aqui com o nosso som, com a aparelhagem. Não, está tudo bem. Na outra versão, o primeiro versículo diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és mesmo o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Respondeu Jesus: está escrito: não só de pão vive o homem. Na outra versão, viverá. Nesta vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí nós vamos até o 7 aqui, onde diz versículo 5: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhes disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Amém? Tem um louvor, depois nós vamos até cantar aqui com a igreja, que a pastora lembrou ontem, sobre o valorizar a si mesmo. Né? Valorizar a si mesmo. Que fala, quero que valorize o que você tem. Quem conhece esse louvor? Ninguém conhece, só eu e a pastora Maria parece que levantou o dedo. Ou seja, ela conhece mais ou menos. Também? Aleluia. Vamos cantar antes, para a gente de repente veio assim, nada programado. Então vamos cantar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém, igreja? Mas ergue a voz aí que a gente está com problema. Eu vou só ligar aqui a guitarra. Já ligou lá não? A guitarra? É mesmo? Então tá aqui o pedestal aqui. Não, deixa aí, ligou aí. Isso. Então quer dizer que a guitarra está ligada. Que bom, né? Agora não é isso.
que valorize. Cadê? Você é. Cadê as outras? Nada de ficar sofrendo, esse seu
Declara aí. Pode entrar, a casa é sua.
voltar lá, irmãos, em nome do Senhor, na leitura. Mateus, capítulo 4. Vamos prestar bem atenção nesse texto. A Bíblia, ela compõe 66 livros, embora alguns outros, chamados apócrifos, foram escritos, mas não pela permissão ou inspiração de Deus. Então o Senhor não permitiu que na sua palavra, Santa Escritura, houvesse assim então esses livros. Mas esses livros de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia diz que Gênesis é o início, diga início. Início. E o Apocalipse é o fim, é o final. Amém? Ou seja, alfa, na nossa linguagem, né? Na nossa linguagem, alfa, e Apocalipse é ômega, que na realidade nós pronunciamos ômega, mas na linguagem original a Bíblia diz que o Gênesis é o alifa, e o Apocalipse é o ômega. Então às vezes a pessoa ouve a outra falando ômega e acha errado. Na verdade a pessoa nem sabe, mas ela está produzindo e falando certo, porque a linguagem original é ômega. Nós já estamos vivendo o ômega nos tempos difíceis, né? Hoje aí o que está sendo falado é o Ômicron, não é isso não? Não é? Sim ou não, irmão? Está comigo? Sim, não? sim. Mas veio o beta. E todas essas linguagens que vêm, não é? Aonde que de repente as pessoas vão buscar? Beta e Ômicron é grego. Está exatamente no alfabeto grego. Não adianta o homem querer mudar as coisas. O homem não vai conseguir mudar, irmãos. Não vai conseguir. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor ele predestinou, as pessoas falam muito de predestinação, mas na realidade não sabem o que é predestinação, não é? As pessoas falam aleatoriamente, mas a Bíblia nos mostra o que é predestinação e quem foi predestinado e por que Deus de repente predestinou. Tudo isso é para nós chegarmos no texto que nós lemos, irmãos. Amém? Não? Glória a Deus. A gente vê uma pessoa morrer e muitas pessoas dizem assim: chegou o tempo dela, não é? Chegou o tempo dela, chegou a hora, não é? Na realidade a Bíblia não fala sobre isso não, porque a Bíblia diz que muitos vão cedo, muitos vão antes do tempo, não é? Tem pessoas que vão muito antes do tempo, não é? E a gente vai entender por que eles vão antes do tempo, porque de repente tentaram o Senhor, seu Deus. E a Bíblia diz que Deus ele não pode ser tentado por ninguém. Então a pessoa, ele tenta a primeira, ele tenta a segunda, e na terceira ele se dá mal. A gente vê isso no YouTube, a gente vê isso, não é? Às vezes alguém mandando nas redes sociais, a gente vê isso na internet e tal, pessoas que de repente se arriscam para de repente obter alguma fama ou dinheiro, alguma coisa. Na primeira vez dá certo, na segunda dá certo, na terceira de repente não dá certo. Aí, poxa, que coisa, né, irmão? Coitado não, ele tentou, não é isso? Não? Ele não conseguiu, mas ele tentou o quê? Não é? Ele tentou de repente burlar a lei que já estava escrita. Então o homem precisa e tem que entender essas coisas, irmãos. Glória a Deus, igreja. Amém? Não? Então, o que é predestinação? Onde está escrito na Bíblia sobre predestinação? Tem vários pontos na Bíblia, irmãos.
Um dos pontos, eu acredito que eu citei aqui a semana passada, Isaías, lembra do texto que eu citei, Isaías? Não? 55 de Isaías. É simples assim. A Bíblia não tem uma linguagem, embora nós estudamos, né, e tudo mais, nós vamos até para a faculdade, vamos até fazer pós-graduação e mestrado, tudo bem, porque quanto mais nós lemos e quanto mais nós estudamos, mais tem coisa para estudar. Outros livros não. Outros livros não. Outros livros não. Mas a Bíblia é exatamente assim, irmãos. Glória a Deus, igreja. Amém? Não é só de ouvir falar, é de repente de, observar. É verdade isso. Em nome do Senhor, ninguém consegue burlar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então, o que está escrito em Isaías? Já foi aqui, não? Já colocou aqui? Isaías 55, primeiro versículo. O que está escrito lá, irmãos? Primeiro versículo, deixa eu abrir aqui. Mas abre a tua Bíblia aí também. Isaías, ele foi um profeta aonde profetizou sobre uma pessoa. Sobre quem ele profetizou? Claramente só sobre Jesus. Amém, não? Sobre Jesus. Isaías profetizou muito sobre Jesus. Olha a minha predestinação e a tua aí. Eu estou falando só um textozinho, mas tem outros tantos, irmãos. Mas esse texto nos leva a entender sobre a minha predestinação. Quem predestinou? É aquele camarada que de repente ele sentou e leu uma carta. É aquele que de repente pegou na mão do outro e leu a mão e tudo mais. Igual aquela mulher lá no viaduto do chá, deixa eu ler sua mão. Não é? Eu falei, tudo bem, mas eu primeiro vou ler a tua. Ela não gostou. Tá bom, eu posso ler depois, mas eu vou cobrar. Ela não quis. Ela percebeu. Não é isso não. Mas eu ia ler mesmo. A mão, é lógico, eu ia falar sobre as escrituras, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a predestinação. Então, balela não tem nada a ver, irmãos. Em nome do Senhor. Abriu aí? Isaías 55. O que diz? Ó vós todos. Peraí, irmão, vem comigo. Como é que está escrito aí? Ó vós todos. Vinde. Sim ou não? Sim. Então ele poderia dizer, ó vós todos. É o seguinte. Esse seguinte já ia ter uma lacuna muito grande para nós entendermos o próximo passo. Não. Ele já começa dizendo, ó vós todos, vinde. Amém? Não? Então, não há lacuna. Então, esse ó vós todos, eu estou inserido no contexto. Esse ó vós todos, você também está. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Ó vós todos, vinde as águas. É isso, sim ou não? Sim. As águas tranquilas. Quem é essa água? Qual é o nome dessa água? Que água salutar é esta? Jesus. Então ele já está dando a dica. Ó vós todos, vinde as águas tranquilas. Se nada está tranquilo, vinde as águas tranquilas. Aí o que ele diz mais? Os que não têm dinheiro, vinde. Hein? Os que não têm o quê? Dinheiro. As pessoas pensam tanto, né? E compram. Lembra daquele segmento que diz aí que é igreja? Não é? E tal. Lembra das indulgências? Quem já leu sobre indulgências? Quem já ouviu falar? Indulgência. A pessoa comprava, né? Sim ou não? Comprava um direito. Não, amigo, não. Mas as pessoas compravam, sabe? E aqueles, de repente, que diziam ser autoridades eclesiásticas, eles assinavam lá um termo. Eu estou dando aqui um termo de indulgência para você. Está perdoado. Você pode agora, a partir de então. Não. O que a Bíblia está dizendo aí, irmãos? Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Amém? Não? Você precisa pagar alguma coisa para falar com Deus? Não. Acho que não. De jeito nenhum. Se você dobrar o seu joelho, como é que eu dobro o joelho? Andando, às vezes eu estou de joelho dobrado. É só reconhecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não? Muitas vezes eu estou de joelho dobrado
aleluia, porque eu reconheci que Deus, Ele é Deus, não existe outro, de hipótese alguma, de forma nenhuma, a gente vai ver lá no final do texto. Então ele diz: vinde comprar sem dinheiro e sem preço o quê? Vinho e leite. Olha que lindo! Vem, compra sem dinheiro, sem preço, vinho. Amém? Não? E depois você vai comprar o quê? Leite. Olha que maravilha. Por que de repente eu vou comprar primeiro vinho e depois eu vou comprar leite? Porque é exatamente ele, aleluia, que vai, ele começou a peregrinação. A Bíblia diz que ele foi levado para onde, irmãos? Vem comigo, igreja. Ele foi levado para onde? Deserto. No deserto. Às vezes a pessoa está começando o deserto, ele já começa a se desesperar. Ou às vezes ele está atravessando o deserto, né? E ele de repente se desespera. Por quê? Porque não tem o entendimento que o Senhor de repente quer que ele tenha. Nós precisamos ter o entendimento. Se Deus está na minha vida, com certeza Ele vai me dar o suporte. Se Deus, aleluia, Ele te chamou, Ele vai te dar o suporte. Amém, igreja? Ele vai te dar todas as armas. Ele vai te dar condição. Ele, irmão, Ele vai te dar todas as armas. Ele vai te dar condição. Glória a Deus, aleluia. Sabe, a condição que muitas das vezes o ser humano quer é o palpável, é o visível. Deus começa antes, não pelo palpável, né? E não pelo visível, mas Ele quer dar primeiro o entendimento. Amém, igreja? Amém, irmãos? Para que a pessoa entenda, né? Sobe aqui, aumenta mais isso aqui para mim. Eu vinha me queixando hoje sobre a garganta. Chegou aqui, Deus quis me provar no deserto. Olha aí. É verdade. Amém? Glória a Jesus. Tá bom. Então, de repente, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, filho de Deus, filho de Deus, ele desceu à terra para que pudesse me dar, irmãos, a salvação eterna. Glória a Deus. Salvação eterna. Amém? Por quê? Porque Satanás, ele havia roubado, presta atenção nisso. Satanás havia roubado. A gente vê no texto Jesus, ele saindo de um lugar e ele indo para o deserto. Ele tinha saído de onde? Vem comigo, igreja. O que tinha acontecido outrora? Dias antes, presta atenção nisso. Ele tinha descido as águas batismais. João Batista, primo dele, o batizou. E quando ele foi até João Batista disse o que para ele? Eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Olha que coisa linda. Se humilhou sim ou não? Sim. Não sou digno. E eu que devo ir até a ti para ser batizado por ti e tu vens a mim. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Sim. A humilhação do homem, né? O reconhecimento. O Senhor disse, não, deixa por hora. Ou seja, deixa assim como está. Então muitas das vezes o Senhor vai responder coisas para nós que nós, às vezes, gostaríamos de ouvir uma outra coisa. Mas João Batista, poxa vida, ele está me dando essa oportunidade. Eu sou tão pequeno e o Senhor está engrandecendo. Porque a Bíblia diz que os humilhados são o quê? Vem comigo, irmãos. Os humilhados são? Exaltados. E aqueles que se exaltam? Humilhados. São humilhados. O tempo mostra isso. Amém, igreja? Amém. Quando Deus é na vida de uma pessoa e a pessoa se humilha e reconhece, Deus exalta. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquela pessoa que de repente se acha, então, não sei o que, Deus dá um tempo para ele. Até ele reconhecer. É assim que funciona. É assim que funciona. Vai sempre funcionar. Sempre funcionou assim. Não vai mudar.
é assim que a Bíblia diz, e acabou. O homem não muda, nem, sabe, que ele queira, não vai mudar. Então a Bíblia diz que ele sai do batismo e vai ao deserto. Quem levou ele ao deserto para ser tentado? Hein, irmão? Quem levou ele ao deserto? Vou falar mais alto, parece que está melhorando a minha garganta. Diga o Espírito. O Espírito, né, irmão? Sabe? Então, de repente, eu estou passando um problema. Eu estou passando uma prova. De repente, o deserto começou. Ou começou na tua vida. Ou você, de repente, já começou o deserto. Você está na metade e você não percebeu que está na metade. Você acha que está começando, você já está na metade. É que Deus tem dado suporte. Glória a Jesus, amém? Não? A gente não percebe muitas das vezes. Só vai perceber se nós fizermos o que está registrado lá em Colossenses capítulo 3. O que está registrado lá em Colossenses capítulo 3? Como é que é? Primeiro, buscai as coisas de cima e não as coisas que são da terra. Tudo que há na terra, há uma consciência sobre. Você entende isso, irmãos? Então Jesus, ele é levado ao deserto e de repente, preste atenção nisso, irmãos. Satanás, ele viu Jesus. Satanás conhecia, sabia quem ele era? Sim ou não? Mas é lógico que sabia. Mas por que de repente ele foi chegar para tentar o Senhor? Porque ele viu que Jesus, ele estava frágil, irmãos. Mas aonde que ele estava frágil? No corpo. Apenas e tão somente. E no espírito? Nananina não. Muito forte. Glória a Deus. Amém? Não. Por isso que o Senhor está dizendo: nem só de pão vive o homem. Ou nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, a Bíblia diz que uma palavra branda, ela sufoca o quê? O furor. Você já viu na hora do pontapé, da bagunça? Você vai deixar assim? Aí o camarada fica mais, né? Isso o homem, né? Embora tenha mulher aqui. Mas os homens, não é isso não? É nós. Aí o camarada fica todo cheio, vamos lá, e tal, não sei o quê. Você vai deixar barato? E o camarada não deixa barato. Mas daqui a pouco ele leva 2 azeitonas no peito. Não é isso não? Aqueles que estavam falando, você vai deixar barato? Pode. Eu já vi isso. Já vi de ver. Pode, vai embora. Mas eles é fácil. Então, o que acontece aí, irmãos, nós precisamos entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre fragilidade. Quando eu estou forte, né? A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Então há um momento de fragilidade na nossa mente, que nós de repente queremos fazer coisa, mas o Espírito, aleluia, nos impulsiona a não fazer. Glória a Deus, igreja. Verdade. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento no momento. Então, Satanás viu Jesus. Presta atenção, igreja. Jesus tinha 2 naturezas: a humana e a divina. Então ele enxergou o quê? A natureza humana. Mas o interessante é que ele enxergou a divina, lógico, mas aquilo ali era um aplique, ou um 7 em 1. Né? Se tu és mesmo um filho de Deus, sabe? Há pessoas que dão ouvido, sabe, ao que Satanás fala. Se nós estivermos frágil no espírito, irmãos, no espírito, nós vamos dar lugar a Satanás. Se nós estivermos frágil no espírito, o que vai acontecer? Né? Nós vamos comprar a ideia que ele está colocando na mesa. Mas se nós estivermos fortalecidos
no Espírito, aí nós não vamos dar lugar, de jeito nenhum, em nome do Senhor Jesus. Desde criança, nós aprendemos, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A mãe fala, o pai fala, o tio fala, a avó fala, não é isso não? E as demais, ou seja, as outras coisas vai ser acrescentada na nossa vida. É assim que funciona, sim ou não, irmão? Graças a Deus. Em nome do Senhor, é assim que funciona. Mas nós não compramos a ideia. Nós compramos a ideia da facilidade. Da facilidade. Então, a Bíblia diz, vamos voltar lá, irmão, capítulo 4. Capítulo 4. O tentador aproximou-se, versículo 3, né? Dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele sabia do potencial, ele sabia do poder, ele sabia que ele podia. Ei, irmãos, presta atenção, irmão. Ele sabia, mas sabe o que ele queria aqui? O que ele queria aqui? Que o Senhor fizesse exatamente o que ele estava mandando, que ele estava ordenando. E tem pessoas que fazem exatamente o que Satanás está mandando, o que ele está ordenando. Como? Se tu, não é isso não, você faz e acontece e vai dar tudo certo. Jesus, ele comprou a ideia. O que diz o versículo seguinte? Então o diabo o conduziu, ele viu que não tinha condição para ele. Ele conduziu a um lugar mais alto. Ou seja, né, ele não desistiu. Versículo 5, então o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Isso pode acontecer comigo e com você. Não está registrado isso no livro de Salmos? Sim ou não? Está registrado. É para mim e para você também. Em nome do Senhor. Ele não vai deixar tropeçar, se eu estiver olhando para ele. Com certeza não vai. É como de repente alguém preparar o bote, sabe? Como alguém prepara um monte de coisa e faz um monte de coisa e você não sabe de nada. Porque tem coisas que você também não fica sabendo. Se você estiver na mão do Senhor, o que vai acontecer? Deus desfaz tudo aquilo. Glória Você a Deus. Aleluia. trabalho nenhum. Glória a Deus. O problema é de quem fez. Já aconteceu com muitas pessoas. Já aconteceu comigo. Também já aconteceu com você. Glória a Deus, igreja. Então, ele continua no versículo 6: se tu és filho de Deus, joga aqui para baixo. Será que Jesus, ele, ao se jogar ali, ele flutuaria ou ele cairia? Ele tinha também a sua parte de divindade, não é? Versículo 7 diz assim: contestou-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vaguejando, né? Sabe? Tem lugar que o camarada, de repente, ele está voando naquela asa delta, ou aqueles que se colocam aqueles macacões, né? E sai, e passa em alguns lugares, de repente não passa. Passa a primeira, de repente a segunda até passa, mas na terceira a pessoa fica ali porque bate. Isso significa tentar a Deus, irmãos. Tentar a Deus. O homem não pode tentar a Deus. Se ele tentar, o problema é dele, não é de Deus. Você entende o que é isso, não? Em nome do Senhor. O versículo seguinte diz o que, irmão? Que versículo que é? 8. Hein? 8. Tornou o diabo
a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, então, em todo o seu esplendor. Presta atenção aqui, irmão, em nome do Senhor. O nome dele não era diabo, era Lúcifer, não é? Por quê? Porque ele tinha uma certa autoridade, uma certa autoridade. Mas ele, sabe aquela pessoa, não sei se já aconteceu com você, no local de trabalho, não é? Local de trabalho. Pessoas de repente querer passar a perna em você. Já aconteceu com você? Sim ou não? Sim. Várias vezes, né? Sim ou não? Várias vezes. Para quê? Para pegar o teu lugar. Ou para que de repente ofusque a luz que está brilhando em ti, para que ele de repente comece a brilhar. É assim que funciona. Então ele quis fazer a mesma coisa. Ele quis fazer a mesma coisa. Mas sorrateiramente, o que a Bíblia diz? Ele conversava um com o outro, né? Com um anjo, e de repente, ele sendo um querubim, e de repente ele conversava. E a Bíblia diz que ele conseguiu arrebanhar para si. Nunca faça isso, irmão. Isso é ideia astuciosa de Satanás. Né? Nunca trilhe por esse caminho. É fria. Não faça. Se alguém de repente vier e burlar, sabe, tentar burlar e fazer a tua cabeça, não entre nessa jogada que você se dá mal no futuro. Né? Passa um dia, passa dois, passa um ano, você vai se dar mal. Não tem jeito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, irmãos. Em nome do Senhor. Glória a Deus Cristo. Então, o versículo 9 propôs Jesus. Mas antes, porém, ele está dizendo o quê? O versículo está falando o quê? Que ele mostrou o esplendor do seu reino. Então ele estava lá em cima, fez a cabeça da terça parte, e de repente eles se rebelaram, não é? Contra quem? Contra o Todo-Poderoso. Presta atenção. Jesus estava lá na ocasião. Jesus estava lá na época. É lógico. E como é que ele não conhecia Jesus? É lógico, conhecia. Você está entendendo? É astucioso. É astucioso. Não, você pode, você tem condição, mano. Você vai dar um tapa nele. Pô, se você der um tapa, ele vai embora. Aí você dá um tapa, ele. Quando você deu um tapa, ele não foi embora. O negócio é complicado. Você entendeu mais ou menos? É uma exemplificação mesmo. Para você, uma simbologia para você entender como é que funciona. Satanás é exatamente assim, irmão. Né? Então, a Bíblia diz que houve uma guerra lá em cima. Uma guerra lá em cima. E ele, com a terça parte, eles perderam. Mas a ideia não era de perder. Como a ideia aqui é de ganhar. A ideia de Satanás é sempre querer ganhar. E de repente, a Bíblia diz que eles foi precipitado do céu para a terra. Ou seja, vou te dar mais ou menos um exemplo. Pegaram ele e ele. Então parte daquele poder que havia na sua vida foi tirado, mas ficou muito ainda na vida dele. Então agora ele está dizendo, ele está mostrando, por quê? Porque ele veio habitar neste mundo. Né? Então ele está dizendo que ele, tudo isso eu te darei. Já viu quando o camarada vai assaltar? Ele acha que é dele. Já viu não? É dele, ele dá aí, velho. E qual é a vontade daquele que de repente está sendo assaltado? De pegar e quebrar o camarada todinho, sim ou não? É verdade. É verdade, é assim mesmo. É assim que funciona. Porque a ideia aqui é dele. Não é? Satanás é a mesma coisa. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é dele. O mundo é dele, irmãos. Por isso que o Senhor diz que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Não somos deste mundo. Por isso que ele está, não me esqueci não. Lá de Isaías 55.
Ao vós todos que tendes sede, vinde às águas tranquilas, vim comprai, sem dinheiro, sem preço, vim comprai, novamente falando, né? Incisivamente, vinho e leite. Ou seja, o vinho a gente entende, a gente sabe o significado do vinho, aquele vinho. O que é o vinho? É o sangue. Glória a Deus, amém? Não. É o sangue que nós falamos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe quando está acontecendo alguma coisa lá dentro da tua casa e você fala, o sangue de Jesus tem poder. É este vinho. Amém, irmãos? O Senhor te repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome é sobre todo nome. Como é que Ele vai elevar o Senhor nas alturas, sendo que o nome está preste? Este nome será sobre todo o nome. Glória a Deus, igreja. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vim comprar e vim leite. E o leite? Exatamente o alimento. Diga, leite é alimento. Irmãos, se você beber deste leite que o Senhor está falando, não vai faltar o alimento do Senhor na tua vida. Quando alguém blá 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 blá, Deus vai falar com você. É fria. Você entendeu, não? Não. É fria. É fria. Jesus. Você sai fora. É assim que funciona, irmãos. Glória a Deus. Amém, não? É 40 anos vivendo isso que eu estou falando para vocês. É assim mesmo que funciona, irmãos. É assim mesmo que funciona. Aí, o versículo seguinte, qual que é, irmãos? Em 10. Aleluia. Propôs Jesus, versículo 9: tudo isso eu te darei, se prostrado me. Você está entendendo, irmão? Por que as pessoas fazem aí? Recebe a proposta e de repente vai fazer um trato com o inimigo, porque de repente ele quer ganhar mais, de repente ele quer ficar rico, de repente ele quer ficar em evidência. Tudo isso acontece. Satanás faz, é lógico que faz essas coisas. Ele está no mundo, o mundo é dele. Então as pessoas de repente começam a fazer, se embrenhar, só que ela perde totalmente o brilho do Senhor na sua vida e fica tudo ofuscado, irmãos. Fica, distante das coisas do Senhor. Então não tem mais o brilho do Senhor. Então muitas pessoas quebram a cara. É simples entender. Você vê muitos famosos, muitos artistas, principalmente internacionais, quando eles foram chamados, o Senhor chamou ele passou na casa do Senhor. Ele passou na igreja. Então você vai ver a biografia de cada um, onde ele estava? Na igreja. Não é isso? Aí alguém comprou ele, ou seja, sugeriram uma ideia. E ele é mesmo, eu vou ficar rico, poxa, não sei o quê. Só que perdeu o brilho e ele perde, e não quer mais saber de Deus agora, ele quer saber de outras coisas. Ele quer saber do outro Deus. Que Deus é esse? O Mamon. O que é Mamon? É o Deus do dinheiro. Então, quanto mais dinheiro, a pessoa se distancia. Isso não vale para todos, porque tem muitas pessoas muito ricas, que têm Jesus no seu coração e eles ajudam muitas pessoas. Glória a Deus, igreja. Amém? Não? Aí o versículo 10. O versículo 10 diz assim: ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás. Irmão, não é para ficar conversando com ele. Quem é você? Não. Esquece isso, irmão. Quando você vê um pastor fazer isso, ele sabe o que está fazendo. Mas aí é pastor, né? Não é você. Glória a Deus, é um sacerdote. É um mundo espiritual diferente. Não vai se embrenhar nesse meio que tu quebra a cara. De jeito nenhum, não podemos. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus. Como é que é? Vem comigo, irmão. Ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele servirás. Por que servirás? Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois
Ou você serve a um, ou você serve a outro. Porque se você servir um, você vai entristecer o outro. Se você entristecer o outro, você vai servir um. É assim que funciona. Então, Jesus o repreendeu. Vai de. E às vezes nós não queremos repreender. Por quê? Nós estamos vendo Jesus, né? No seu esplendor. Nós estamos vendo Jesus, Filho de Deus. Né? Foi perguntado várias vezes: se tu realmente és. Se tu realmente és. Sabe aquele negócio? Se você é homem, se você é homem, se você é homem, se você for homem, se você for homem. Aí o camarada fica, não é isso não? E vai para cima. Aí, às vezes é complicado, porque veio a palavra: se você for homem. Né? Agora é lógico que a gente entende que a cara, né, o rosto, quando de repente alguém vem e tenta alguma coisa, o homem, ele não deixa barato, né? De jeito nenhum, ele é homem, né? Verdade. Sabe? Mas ele tem que contar de 1 até 10. Ou 5 rapidamente, ele segurar a onda ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, Jesus é na minha vida. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. E Jesus, ele é na tua vida. Graças Amém? a Deus. O importante, irmãos, é o que você, aleluia, sabe, não que você viveu ontem, porque ficou uma experiência no nosso ontem. Ficou uma experiência. Nós obtivemos o que? Uma experiência. E hoje, o que é que eu estou vivendo? Pastor, eu estou aqui tentando, sabe, me encontrar, eu estou me esforçando, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei e creio que Deus, Ele é maravilhoso e Ele pode fazer tudo, porque Ele pode. O homem pode não fazer pelo outro, mas Deus pode. Verdade. Amém, igreja? Deus pode tudo em seus efeitos. Glória a Deus, igreja. Então, a conclusão é qual? Aqui, o Senhor diz: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Lembra dos discípulos? Os discípulos que andavam com Jesus, eles foram ter com o Senhor depois de um sermão. Olha que era todo dia. Eles ouviam Jesus falar todo santo dia. Presta atenção. E eles vão ter com o Senhor. Como é bom, quando nós temos alguma dúvida, correr a quem? Recorrer a quem? A Jesus, irmãos. Glória a Deus, querido. Mestre, aquilo que o Senhor estava explicando, sabe, deixa eu entender melhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o que eu tenho que fazer? O Senhor, olha, só o Senhor, buscar primeiro, não é? O teu Deus, só a Ele servirás, adorarás, só a Ele prestarás culto, né? E Ele ainda diz: e o próximo? Como a ti mesmo. Amém, igreja? E o próximo como a ti mesmo. Porque se você fizer pelo próximo, com certeza você vai estar fazendo por você. É simples assim? É simples assim, irmãos, em nome do Senhor. Os discípulos, eles, poxa vida, foram confabular entre eles. Realmente o mestre tem razão. Amém, igreja? Eu sei que não é fácil, tem coisas que, às vezes, de pronto, nós podemos não entender. Mas a Bíblia diz que se nós debruçarmos na palavra, se nós meditarmos na palavra, o Senhor vai nos dando o quê? Entendimento. Amém? Não? Sabe o que é meditar? É você de repente entrar, tem coisas que você tem que entrar no teu quarto em segredo. Ou seja, às vezes ninguém sabe, é só você que sabe o que você está passando. Você de repente vai para um lugar. Entrar no quarto significa você ir para um lugar, ou esteja estar no lugar, sabe, pegar um momento ali para ficar em Deus, ali meditando em nome do Senhor, sobre aquilo que Ele está colocando sobre o teu coração, na tua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo que fecha aqui: assim o diabo o deixou, e eis que vieram quem? Os anjos. Ei, irmãos, vieram os anjos.
anjo existe? Sim. O que eles fazem? Qual o serviço? Então, eu tenho um anjo que cuida de mim. Glória a Deus. Você tem? Glória a Deus. Nós temos? Glória a Deus. Que coisa linda. E nós temos também o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que Aleluia. temem a Aleluia. Deus. Aleluia. É por isso que muitas coisas não acontecem Glória a Deus. negativamente falando, porque o anjo do Senhor está ali nos guardando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você entende? Glória a Amém? Deus. Amém. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho um anjo muito forte. Quer dizer, ela quer dizer que o anjo dela é forte e o anjo do outro é fraquinho. Não, isso é. Ai. Porque não conhece. Tem muitas pessoas que falam muita asneira. Ou porque ouviu falar, ou porque de repente achou que tem que ser do seu jeito, né? E não é do meu jeito. Não, eu não posso pregar a palavra de Deus do meu jeito, como eu quero, sabe, a minha interpretação. Não, a interpretação de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele está mostrando. E mesmo assim, ainda me falta muito conhecimento ainda sobre cada palavra. Olha que coisa linda. É por isso que Deus revela sempre algo a cada dia, né? Por isso que de repente eu estou no plano do Senhor aí há 40 anos, porque todo dia Ele tem uma coisa nova para mim. Glória a Deus, Todo dia. Não é novidade, as pessoas não entendem, mas é assim que funciona. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém, não? Amém. Então, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Ele fugirá. Já falaram para você, você não vai conseguir? Sim ou não? Sim. Já. Seja sincero. Já. Vai falar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Hã? Você não vai conseguir. Aí a pessoa compra a ideia, foi Satanás que falou. Você não vai conseguir. É o que você tem que fazer. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir a melhor porta. Eu vou conseguir comprar tal coisa. Glória a Deus. Eu vou conseguir. Eu não compro a ideia que você está falando. Por quê? Você está com ciúme? Você está com inveja? Não, você está falando para mim que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Você entende? O que é isso, irmão? Em nome do Senhor? Eu já falei aqui algumas vezes, quando de repente eu fui ajudar na contabilidade de uma empresa. Eu estava na caixa, tinha sofrido um acidente, não é? De carro, e eu fiquei na caixa um ano, na ocasião, faz muitos anos isso, e eu trabalhava com contabilidade, eu sou técnico contábil, e de repente alguém precisou, alguma pessoa falou, olha, e tal, tudo bem, e eu fui ajudá-lo, né? Na empresa que a pessoa estava abrindo, e eu fazia contabilidade, né? Trabalhava ali, notas fiscais e tal, um monte de coisa ali. E de repente, esse camarada, ele, olhando para mim, uma certa tarde, né? E o interessante é que nós íamos trabalhar, e eu ia com o meu carro, ele não tinha carro. Eu já tinha casa, ele não tinha casa. Eu era muito novo, eu tinha 23 anos, mas já tinha casa, já tinha comprado casa, né? Estava prestes a casar, né? Mas tinha carro, e tinha um bom emprego. E de repente ele não tinha nada disso, mas ele tinha uma empresa agora. E ele disse que ele tinha pena. Eu falei, você está olhando? Ficou assim, olhando, meio com pena. Com pena de quem? Eu não sei, de mim? Você é louco. Aí eu ri, eu dei risada. Você está brincando. Você está com pena de mim? Você está brincando. Você está olhando o exterior, né? A parte externa. E eu comecei a conversar com ele. E na conversa que eu comecei com ele, eu disse assim, eu estou prestes a casar. E resumindo, mas no final daquela primeira parte, eu disse assim, tem uma coisa que eu tenho, que é maravilhosa, é a maior riqueza. Eu tenho Jesus. Quando eu falei isso, ele chorou, começou a chorar. O que eu não sabia o que era, não é? Não sabia o que era. Ele chorando, não é? Eu falei, mas por que você está chorando? Ele falou,
que ele era desviado. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que quem tem Jesus tem Tudo. tem tudo. Então ele olhava para mim, quem tinha que olhar para ele com pena era Diogo. Sim ou não? Era eu. E de repente eu comecei a falar assim, entendeu o significado das coisas? Você está olhando para mim, mas a gente, você não tem carro, eu tenho, a gente vem trabalhar com o meu carro. E às vezes eu até permito que você vá em algum cliente com o meu carro. Eu faço as coisas aqui porque você não sabe, mas eu sei fazer. Então, não para humilhá-lo, apenas para mostrar para ele que aquilo que ele estava vendo em mim não era verdade. Não era verdade. Então as pessoas às vezes olham para uma outra pessoa, acham uma coisa, mas aquilo não é verdade. Glória a Deus, igreja. Amém? Não? Sabe, você é muito importante. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou muito importante. Aleluia. Você é muito importante. Aleluia. O que significa respeito? As pessoas falam muito aí fora, respeito é bom e eu gosto. O que é respeito? A Bíblia fala. Então tudo está na palavra de Deus, irmãos. Amém? Não? Sabe, quando termina, aí começa a tua. Quando termina a tua, começa a minha. Então quando é que eu respeito uma pessoa? Quando eu olho para uma pessoa e vejo ela superior a minha, estou respeitando ela. Ela é muito importante. Porque tem pessoas que acham que de repente ela é muito importante, mas o outro não é. Está errado. É a mesma coisa, o camarada está se drogando ali na esquina, ou de repente pode até estar bêbado. E as pessoas acham que ele é melhor do que aquela. Não é melhor. Não é melhor. Não. Porque Deus, aleluia, pode dar um jeito nele, se ele quiser. Se ele olhar para o Senhor, em nome do Senhor, e falar, Senhor, me socorre. Imagina, Deus vai socorrer ele, sim ou não? Sim. Com certeza, absoluta. Com certeza. Então as pessoas se enganam. A gente lembra dessa uma passagem de Lázaro e um rico. Quem era Lázaro? Lázaro era exatamente aquele camarada que quando o rico passava, ele estava ali pedindo uma prata, alguma coisa. E de repente o rico passava, todo imponente, ele era rico, ele tinha muita posse, muitas posses. E de repente a Bíblia diz que Lázaro morre, o rico também. Lázaro vai para onde? Só que Lázaro era o quê? Temente a Deus. Então como é que se mede um homem? Como é que se mede um homem? Pela altura dele? Eu já vi muito baixinho no tatame derrubar a cara grande. De 2 metros. 1,80 m. E o baixotinho. E só vê o tombo. Então não se mede pelo tamanho. De jeito nenhum. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Vem comigo. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que os dois morreram. Então, o rico estava se engrandecendo. Mas ele teve do bom e do melhor. Lázaro não teve. Sabe? Mas ele glorificava a Deus. Glória a Deus. O interessante é que a Bíblia diz que os dois morrem. Lázaro vai para onde? Vai para onde? Vem comigo, irmãos. Vai para onde? No seio de Abraão. E o rico? Atormentado ele já estava. Estava sendo atormentado. E ele, de onde ele estava, ele viu quem? Como é que Lázaro estava? Ar-condicionado. Glória a Deus. E o rico? Nananina não. Sendo atormentado, preparado para aquele dia terrível, sendo atormentado. E ele não se conteve, e ele disse para o Senhor: Senhor, me permita que Lázaro coloque o dedo dele na minha língua, para que essa sede. Você entende, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo?
Então nós temos que olhar para Jesus. Olha para Jesus e deixa as coisas acontecer. Fala para o irmão aí, olha para Jesus e deixa as coisas acontecer. Isso é verdade. Porque Deus faz acontecer, irmãos. Aleluia! Deus faz acontecer. Deus faz. As coisas acontecem. É só você dar lugar. É só você permitir. Em nome do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Pode fazer. E o Senhor faz. Em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Então, presta atenção que Jesus, lá no texto, a Bíblia diz que ele jejuou quantos dias? Quantos dias? 40 dias. E jejuou quantas noites? 40 também. Quantas noites tu já jejuou? Quantos dias você já jejuou? Conseguiu fazer em 4 horas? Conseguiu fazer 2? Tem pessoa que está na 4ª hora já começa a dar dor, não sei onde, não sei o que e tal, mas isso vai do hábito. Não consegue na primeira. Mas não para jejuar 40. Mas a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Presta atenção, irmão. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quem foi tão ousado para chegar perto dele? Satanás. Você está entendendo? Você está entendendo? Se Jesus, sendo quem era, após o batismo, sendo levado ao deserto, se ele foi levado ao deserto, é porque de repente haveria uma provação. E às vezes, preste atenção no que eu vou falar, às vezes o que nós estamos passando no momento, e pronto, ali, não é? As coisas tendem a acontecer depois. Preste atenção. E muitas das vezes nós clamamos dizendo que é o diabo. E muitas das vezes o Senhor permitiu, porque Ele quer nos provar, para mostrar a sua glória na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz: tudo que você for fazer, você tem que fazer para a honra e glória do Senhor. Então, se você está sendo provado, a luta está tão difícil, saiba de uma coisa. Quer ver só uma pergunta? Quem está passando uma luta? Levanta a mão. Uma. Só eu, você, só uma luta. Outra. 2 lutas. 2. Também 2, eu estou junto nessa. Quem está passando 3 lutas? Eu também estou junto nas 3. Você está entendendo? Presta atenção. Cada luta que eu tiver é uma vitória que eu terei. Aleluia! Glória a Deus. Cada luta que eu tiver é uma vitória que eu terei. Glória a Deus. Presta atenção nisto. Em nome de Jesus. Eu estou passando uma luta hoje. Amanhã não. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Aleluia. O amanhã não pertence a mim. Verdade, Deus. Aleluia. Eu estou aqui apreensivo, mas de repente o Senhor já preparou uma grande bênção para amanhã para mim. Glória a Deus. Aleluia. É que eu não sei ainda. Aleluia. Então o que eu tenho que fazer? Buscar Ele, confiar, acreditar em nome do Senhor. Amém? Ter fé. Deus é comigo, Ele vai me dar. Deus é comigo, Ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, irmão. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É assim que funciona, irmãos. É Ele que dá. Eita Deus. Sabe aquela palavra? Mas tem o Senhor para dar do que o diabo para? Porque as pessoas às vezes querem tirar alguma coisa de você. Mas Deus não. O que Deus quer? Ele quer me dar. Aleluia. O que Deus quer fazer com você? Ele quer dar para você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele quer sempre dar.
se pelos cantos. Não. Ele quer que eu acredite nele. Que ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Finalizando, nós vamos ler Romanos. Finalizar, para você entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, se com, diz a palavra do Senhor, se com a tua boca. Está registrado lá em Romanos capítulo 10. Vamos lá, eu não vou ler na minha Bíblia. Está registrado. Vamos lá. Se demorar, eu tenho que ir na minha Bíblia. Já foi? Romanos 10. Quem já achou? Glória a Deus. Aleluia. Eu quase achei. Romanos 10 diz assim, igreja do Senhor. Olha só. Caros irmãos, primeiro versículo. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Está falando aqui as pessoas que de repente não se submetem às coisas do Senhor, né? Porque, presta atenção, o final da lei é Cristo. O final da lei é Cristo. Digo, o final da lei. Sabe, a lei é aquilo que governou a nossa vida por tanto tempo e nós de repente não tínhamos o Senhor Jesus, né? Sabe? Porque a Bíblia diz, aonde governou a lei, aonde abundou a lei, superabundou o quê? A graça. Então a graça nós temos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, ora Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Ou seja, se a pessoa quer continuar naquela mesmice, ele vai viver por conta dele. O problema é dele. Amém? Não? Agora, se ele quiser que o Senhor seja na vida dele, aleluia, a minha vida, quem vai cuidar é Deus. É melhor Deus cuidar da minha vida do que eu mesmo cuidar da minha? Sim ou não? Sim. É lógico que ele conhece o profundo e escondido, sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei de nada disso. O versículo seguinte é o versículo 7, ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas, o que diz, é o que ela diz, a palavra está próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Ou seja, onde está a palavra? Você está vendo a palavra? Não, ela está junto de você, ela está no teu coração, está na tua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus fala com você se você abrir o coração. Aí Deus, aleluia, fala. O versículo seguinte diz assim, versículo 9: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Será o quê? Salvo. A palavra salvação não é só naquele dia, é salvação, irmãos, das coisas que de repente pode o Senhor me livrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, dos livramentos que vai acontecer na minha vida, em nome do Senhor, e eu serei salvo, porque eu estarei com Ele, estarei nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não? Por quê? Versículo 10: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Com o coração se crê. Então eu tenho que crer como? Com o meu coração. Só que presta atenção, quando eu creio no meu coração, Jesus já sabe. Jesus já sabe. Porque a Bíblia diz que Ele sonda o meu coração. Amém? Não? Ele sonda o teu coração. Ele sabe.
Só que o que ele espera? Que eu confesse. Ele espera que você fale com ele. Amém? Não? Você fale. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio ao homem, respeitando o homem. Deus não obriga ninguém a nada, de jeito nenhum, porque exatamente ele deu livre-arbítrio. Em nome do Senhor. Amém? Não? Se com a tua palavra creres que verdadeiramente ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Estão querendo fazer injustiça comigo, mas eu creio que Jesus é a minha justiça. Aleluia! Glória a Deus! Creio para a justiça, em nome do Senhor. Então ele será comigo. Isso, irmãos, é claro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, tu és tremendo. Tu és maravilhoso, tu és fiel. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Rei, tu és soberano, tu és altíssimo, tu és magnífico. Em nome do Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Queremos, Rei da Glória, agradecer a ti pela tua palavra, agradecer pela tua presença em cada um de nós, em nome do Senhor. Firma os nossos passos, os nossos atalhos. Em nome do Senhor, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando intrepidez, coragem, força, vigor. Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso e santo de Israel, repreenda tudo que não provém de ti. Tira, Senhor, toda ação contrária, tira toda ação do inimigo, em nome do Senhor, da nossa vida. Visita a nossa casa, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acampa ali os teus anjos, Deus bendito, e tira todo o mal em nome do Senhor. Desfaz agora toda amarração maligna. Desfaz agora toda negativa, toda seta, dardos diplomados, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. A tua palavra nos diz: toda arma forjada não prevalece contra a tua igreja, e nós somos a tua igreja. Oh, aleluia! Em nome do Senhor estamos inseridos, ó Deus bendito, em nome de Jesus, Rei da Glória, na tua palavra. Tu és um Deus todo-poderoso, tu és um Deus maravilhoso, Rei da Glória. Os nossos negócios, Deus, firma os nossos passos, firma os nossos atalhos, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, visita a nossa família, ó Deus, a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. Deus bendito, nós te agradecemos. Muito obrigado, Rei da Glória. Venha sobre as nossas vidas, ó Deus, preparando, Rei da Glória, o nosso amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Diga obrigado, Senhor. Aplauda Ele, irmão. Aleluia, Ele é bom. Glória a Jesus. Ele é